Lancer Evolution 4 ano 1996, um carro exclusivo aqui no Brasil, e eu vou trazer para vocês em primeira mão aqui no canal. E aí galera, tudo bem com vocês? Will do canal canal de carros no YouTube, trazendo vídeos novos para vocês toda semana. Hoje estamos aqui com uma máquina, né meus amigos? Um carro que muita gente conhece, né? Especialmente se você for da minha geração, um pouco para mais, um pouco para menos aí por conta dos jogos de rally ou propriamente das corridas mesmo. Mas é um carro icônico, um carro amado por muita gente, né? E é um carro que dificilmente você vai ver andando pelas ruas do Brasil, especialmente um exemplar original como esse aqui. Estamos falando de um legítimo Mitsubishi Lancer Evolution 4, ano 1996, que era um carro de pista, inclusive, um carro sensacional. Vamos mostrar os detalhes do carro, contar um pouquinho da história dele e filmar ele dando uma voltinha para vocês verem mais ou menos como que é o comportamento da máquina. Se vocês curtem conteúdo automotivo, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí para o YouTube avisar vocês, pra vocês não perderem nenhum vídeo aí, que dele sempre notifica quando for conteúdo novo aqui no canal. Miniatura do lado, ó. Caraca, sensacional. O ano era 1992. O Lancer já existia fazia um tempinho, né? O carro foi lançado em 1973. Era um carro médio da marca, né? Ele ficava entre o Minica e o Colt Gallant. E ele foi um carro lançado justamente com uma proposta, né? Não só para ser um carro de uso civil, mas também um carro para entrar nos campeonatos de rally, rivalizar com grandes carros da década de 70, como por exemplo o Escort RS. E aí os tempos passaram, o Lancer ficou mais acostumado a andar na rua do que na pista, até que a Mitsubishi entrou novamente na jogada com o Lancer, só que agora com uma nova proposta que deu origem, né, a essa série de carros que a gente chama de Lancer Evolution. E foram 10 evoluções que esse carro teve, né, até o Lancer deixar de ser fabricado em 2015. E foi justamente esse carro aqui que protagonizou uma das batalhas mais épicas, né, da história ali, das competições de rally, que foi justamente rivalizar com o Subaru WRX STI, né? Quem acompanhou essa fase aí, que quem não acompanhou vai poder depois também ver uns vídeos aí no YouTube. Eu vou deixar tanto aqui uns takes para vocês conferirem, como também na descrição aqui do vídeo, que é interessante vocês verem como que era o carro na época. Mas era incrível, né, a batalha ali entre dois grandes nomes do rally, que eram Colin McRae e Tommi Mäkinen. E esse último, né, o finlandês que pilotava essa nave aqui, o Lancer Evolution 4. Esse carro aqui, ele é uma boa evolução, se você for comparar com o exemplar de 92, porque ele apresenta uma nova plataforma, ele trabalha na suspensão e a estreia de um sistema que faria parte, né, de todos os modelos ali de competição ou de tração integral da Mitsubishi, que é o sistema AYC. Então já embarcando uma eletrônica avançada para a pista mesmo. Esse carro nas curvas era sensacional, né? O manejo dele ali era algo incrível. Aqui já? Nossa! Ele entrou na... Caraca! E além da história que esse carro aqui fez no rally, ele também virou lenda, né, da cultura pop ali entre os entusiastas de carros JDM, justamente por conta da aparição dele em filmes e jogos, né? Então a gente tem ali V-Rally, o próprio Colin McRae, Gran Turismo 4, são games que deram espaço para esses carros aqui, e também apareceu em séries de filmes, né, famosas como Velozes e Furiosos. Acabou fazendo ainda mais a fama desse carro, né, ficar conhecido aquém das pistas. E é um carro muito amado, né, pela juventude até hoje, justamente por conta disso. E se você for ver vídeos no YouTube, você dificilmente vai ver, né, um carro desse aqui legítimo andando. Os que tem por aí nas ruas ou nos próprios vídeos mesmo, circulando aqui pelo Brasil, são réplicas, né, que o pessoal monta justamente
no Lancer GLX dessa época, então tem toda a questão de fazer os body kits, o spoiler, mas esse aqui é legítimo, galera, é um carro original. Vamos mostrar os detalhes do projeto, que eu sei que vocês estão curiosos, tanto quanto eu, para saber o que tem debaixo do capô e debaixo aqui do chassi. Ó, aqui para não deixar dúvidas, né, de que carro estamos falando, um legítimo Lancer Evolution 4, meus amigos. Sensacional, esse carro aqui, ele sucede o Lancer Evolution 3 e tem mais duas evoluções, né, depois desse aqui, antes de chegar na icônica geração 7, que é aquela que vocês conhecem dos filmes. Mas é esse carro aqui. Achei interessante, né, o desenho da traseira, não só pelo spoiler maior, que era uma característica do carro, ele já trazia, como também a questão das lanternas, né, que eu estava comentando com o dono, que elas vão até uma boa parte da tampa. E aí ele recebeu a plotagem, né, buscando recriar o carro de corrida da época mesmo. Uma versão tributo ao Tommy Mäkinen. Aqui ele está usando rodas OZ de 17 polegadas. O dono me falou que ele tem as rodas 16 também de época, com pneu para neve, que tá para reforma. Ó, só um detalhe aqui no meio, né, da roda, o freio Brembo ali. Sensacional. Esse carro tem muitos detalhes para mostrar, galera. Olha só, ele tem os para-barros ali, né, realmente como um carro de competição de época. Aqui a grade dianteira para vocês verem, né, melhor. Os detalhes aí do desenho, o farol é gigante, né. E realmente ele precisava de uma boa iluminação nos terrenos em que ele andava. Carro de competição, esse carro corria na terra, na neve, rally de velocidade na montanha, então conforme o terreno ele precisava de uma boa iluminação. Olha, bonito, hein? Detalhe da grade, né, que ela foi redesenhada na Evolução 3, justamente para comportar mais entradas de ar, para refrigerar o motor. Aliás, falando em entradas e saídas de ar, né, o capô. Detalhe clássico aí, né? Esse é um carro de competição mesmo, legítimo. Essas peças que você vê nos carros do Tunning são inspiradas nessas soluções aqui que esse carro trazia para a pista. Ó, aqui a interna dele para vocês. Banco recaro, né? Mas a parte da estampa ali foi toda refeita. E o volante Momo. São características de época também que vinham já com esse carro. Ali o câmbio manual. E a parte da injeção, né, retrabalhada ali também. Vamos mostrar os detalhes aqui. Olha só, por dentro temos vidro elétrico, tecidinho na porta. Aliás, o acabamento desse carro é muito bom, hein? Olha só, primoroso mesmo. E aqui o painel para vocês no detalhe. Aqui os manômetros, né, de pressão, a sonda e o painel todo em branco. A grafia bem interessante, que legal. O dono colocou só uma central de multimídia aftermarket e a Engie Pro, né, que é o que controla ali a parte mecânica. Mas é isso aí, sensacional, realmente direto do túnel do tempo aqui para vocês. Olha que incrível, galera. Isso aqui é original, galera. Original, carro legítimo. E aqui o banco concha, né, que é o que calça você nas curvas. Aliás, precisa mesmo, né, de um banco concha. Esse carro é travado nas curvas, ele tem todo um retrabalho ali na parte da suspensão. Cara, é muito bacana. Aqui o Insta oficial do carro, ó, vocês já podem seguir depois para conferir atualizações do projeto. Aqui a parte traseira dele, né, também tem um acabamento bem legal. Cara, foi feita a tapeçaria de volta, né, desse banco. Ele tem uma textura assim de veluda bem legal. A traseira também tem um desenho que simula, né, um concha. Ele é bem côncavo nas pontas, justamente para segurar bem os ocupantes aqui dentro. Tem uma boa área envidraçada, é um carro que tem uma visibilidade excelente. E aqui o coração da fera para vocês conferirem, o motor 4G 63T, motor lendário, né? Aliás, muito desse conjunto mecânico que foi empregado no Lancer, ele deriva primeiramente do Starion, né, que era um carro muito legal, e depois também do Eclipse. E essa mecânica veio parar aqui no Lancer, e foi nesse carro que ela se tornou icônica, né, especificamente, justamente por conta dos mundiais de rally. Esse carro tem uma série de modificações, né, na parte mecânica. Vocês conseguem ver a intake de inox aqui,
Vou pôr uma lista aqui para vocês na tela das coisas que foram feitas nesse carro e na descrição também. Mas teve um retrabalho sensacional. Ele tá com a potência original ainda, né? Em torno de 260 cavalos de roda. De ficha ali ele teria 280 cavalos e 36 kgfm de torque. O motor aqui ele é forjado, né? Então, pelos detalhes que o dono me passou ali, como tá com o projeto em andamento, quando finalizar, ele vai rodar com uns 400 cavalos aqui nesse motor. Que é algo próximo, né, da potência que tinha os carros de pista mesmo, na época. Aí galera, a alegria da molecada ao ver esse carro aqui. Deixa eu só mostrar um detalhe pra vocês aqui, que esse carro ele foi invertido, né? Ele é um carro JDM legítimo mesmo, então teve todo um processo para esse carro vir para América do Sul. Ele tem que ser convertido, né, para poder ser documentado. Então aqui, ó, a gente tem a abertura do porta-malas e o descanso de pé desse lado aqui, né? Mais pra frente o dono falou que vai converter, mas quem conhece o carro e de modo geral esses carros, né, JDM, sabe que é meio complicado essa parte, mas aos pouquinhos ele vai tomando forma. Aí mostrando pra vocês um detalhe legal, que o dono conseguiu o manual desse carro, né? A princípio ele era um arquivo digital, mas ele conseguiu fazer a versão impressa. Então agora a gente tem aqui o manual do Lancer Evolution 4, meus amigos. Isso é legal porque como o dono tá fazendo o projeto, né, no carro aqui tem todas as especificações. Então fica bem mais fácil para você encontrar, né, onde começa, onde termina, tanto os componentes elétricos quanto a parte mecânica também. Então conforme que ele precisar mexer, tá toda aqui a especificação. Tá em inglês, né, mas em inglês ainda é muito mais fácil de entender do que propriamente o japonês. Mas é sensacional. Aí, ó. Seu comando, pode ir. Que isso? É muito ignorante. Nossa! Ele não tá acertado o carro. Não tá acertado. Caraca! Na hora que ele tiver acertado, a gente vai fazer um outro continuação do vídeo pra você dar uma volta. Legal, não, incrível! Nossa, olha que enche o turbo, cara! Você joga pra trás. Que isso? É animal. Nossa. Tá cortando que não tá acertado ainda, então é normal, tá? Caraca! Você viu? Ele sai de traseira porque ele corta e joga muita potência no YC. Incrível! Então o YC ele faz isso, né? Ele distribui a potência. Sim. Na hora que ele sente que tá vindo muita potência, né? Que a central entende que tá muito trava, dá corta. Aham. Bom, galera, aqui na rodagem com o Lancer Evolution pra vocês, que carro sensacional, galera. Isso que ainda tá pra vir o acerto final, né, desse carro, mas como tá agora, assim, ele já é incrível, meus amigos. A hora que enche a turbina ali, 1 kg de pressão, é incrível. Joga você pra trás do banco, espetacular. Você sente toda a potência entrando ali. Cara, sensacional. E assim, em termos de valor de um carro desse, é inestimável, né? É um carro único, cada carro tem o seu preço. É um carro que não tem aqui no Brasil, né? Então precisa trazer de fora, tem toda essa questão da importação. A importação desse carro só vai ser liberada daqui uns anos, né, oficialmente, para você poder trazer e emplacar ele aqui pro Brasil. Cara, sensacional, galera. Cara, tem muita força. Isso aqui é viver realmente os tempos do rally, né? A década de 90, os tempos áureos ali do Grupo A. E a gente tá tendo a oportunidade de sentir exatamente essa sensação ao volante. O carro é todo sensorial, né? A embreagem é dura, é uma embreagem de cerâmica. Sensacional, a questão do ronco, o feeling ao dirigir. Os pipocos lá atrás. A molecada ama isso, vocês não tem noção, galera. Que sensacional. Isso aqui é o sonho de consumo de muita gente, né? Onde
Onde você passa na rua, o pessoal comenta, não tem como. Já sobe, né? Potência bem em cima, embaixo, não quer saber. Caraca, que sensacional. Molecada pira, Will. Pois é. Você viu? Aham. Sensacional. Aí galera, hoje é o canal do Will 2, porque eu também sou William, tá? Estreando nosso Dupla de Williams aqui. Nosso piloto Will tá em teste aqui no Lancer Evolution 4. Opa, né? Tô curtindo muito esse teste. Por enquanto ele tá passando o teste aí. Então, por todo lugar que ele passa aí, ele tá fazendo sucesso, ó. Então, vamos ver como é que ele se sai, né? Obrigado, ó, amigo, uma honra. Olha lá, ó. Vamos lá. A produção dele é conservadora, né? Mas de vez em quando ele perde o pé ali, não sei o que acontece. Mas vamos lá. O câmbio dele é bem curtinho, né? É um câmbio curto. Então de primeira a terceira é um câmbio curto, né? Pra você justamente ter tração. Sim. E de quarta a quinta é um câmbio pra você ter velocidade. Dela mais longa. Isso, mais longa. Isso é padrão todos os Evos, né? Sim. É, mas nesse daqui foi aprimorado, né? Então o que acontece nos ralis, né? O Tommy Mack ele chegava em primeira, segunda, terceira, quarta. Uhum. Daí o nosso amigo lá, o navegador, ó, a curva, dificuldade 5, ele jogava na sequencial em segunda marcha, né? Uhum. E já fazia a volta, né? Já fazia a torção do carro. Então ele já segunda, terceira e acelerava. Então, caraca. não tinha muito, ele queria potência e torque, né? Ele não queria só potência. Tá dando umas cabeçadas aí no carro, mas é acerto da central que os caras não... Ainda não finalizou, né? Não finalizou ainda. Então a central a gente vê aí que ela tá se comportando bem, né? Mas tem algumas coisas aí que a gente vai ter que fazer. Tem uns detalhes ainda. Mas isso acerta no Dino, né? É no Dinamóvel, a gente vai na alta performance, né? Fazer o acerto lá, a quente e a frio, né? Alto e baixo. Uhum. Aí vamos extrair o máximo de potência junto do torque, né? Uau. Tá bom, eu fico imaginando a quantidade de torque que tem que entrar na hora que terminar o projeto. Porque assim, do jeito que tá agora, cru, né? Só com acerto de fábrica mesmo, ele já entra muito torque. Imagine a hora que finalizar isso aqui, que chegar nos 400 cavalos, né? Ele deve estar ali, aquele chutômetro do feeling, né? Deve estar em 35 de torque. Uau! Então, porque quando eu dei uma pegada forte nele, um dia eu dei uma pegada bem forte nele. Ele tracionou as 4 rodas, porque não tem controle de tração, é só YC, né? Uau! Então ele deu uma rabiada boa assim, não perdeu a tração e foi. Nossa! Então aquilo eu me assustei. Nem no Rally Ártico eu tinha 41 de torque, não foi tanto que nem com esse carro. Como foi com esse carro. Então depois de pronto ele vai ter um torque muito bom. Uau! Aí já entra o conjunto, né? Eu sempre brinco com os meninos aí do Lancer Club do conjunto. Óleo, pneu, arrefecimento, tudo é um conjunto. Então desde o líquido de arrefecimento, até a pastilha de freio, até a questão da escolha de pneus, né? Isso dá muito na potência. Vai lá, Will. Que sensacional, amigo! Sem acerto, ele tá dando uns 35, né? Tá. Acho que até mais. E a bomba tá firme, né? Não tá escorregando. Não, ele tá travado no chão, esse carro. Não saiu em nenhum momento. Em nenhum momento você sente o carro querer fazer assim. Se você quiser colocar ele de lado, você coloca. Mas ele não sai sozinho de lado e fazendo besteira. Nessa aqui? Essa aqui você vai ver. Aqui já? É. Nossa. Ele entrou na... Tranquilo. Caraca! Tranquilo. Você não vê o carro. Uau! Aí na próxima você entra à direita de volta e sobe. Daí a gente sai ali no pé da... Suspensão. É, A gente tá pegando buraco aqui. Não, tá zerado. Nossa! Tem alguma coisa
solta aqui dentro da tapeçaria, mas a suspensão não bate nada. Nossa, incrível. Ó, um Gurgel BR-800 aqui. Aí, ó. Aí, galera. Esse é relíquia também. Carro brasileiro. Primeiro carro brasileiro. Nossa, incrível. Vai firme. Sensacional, galera. Nossa. Parece que a marcha encaixa no... Não, é incrível, você sente todo o trabalho de caixa, a hora que entra a pressão. Sensacional. É um carro pra você brincar final de semana, né? Ilustrar, dar uma volta na Praça da Espanha. Tipo isso. É um carro pra você trabalhar, aquele dia que você tá afim de extrapolar. É terapia, como dizem alguns, né? Eu tenho um amigo que fala isso. Gasoterapia. Gasoterapia. E outra, né? Só não pode. Boa. Uau. Porque o motor, esse motor é o japonês, né? Sim. Então o motor japonês ele não reconhece álcool. Uhum. Tem que cuidar. Então, tem que cuidar, então Tá eu certo. boto pódio porque a octanagem vai lá em cima. Octanagem alta. Quando não dá pra colocar pódio, às vezes por causa do bolso ou por causa das circunstâncias que o posto não tem mesmo, Uhum. eu coloco o aditivo, né? Octano foil e a gasolina aditivada, né? Uhum. Então eu capricho no aditivo para ele poder não judiar muito da octanagem, né? Porque isso pode dar uma quebra feia no motor, né? Caraca, que sensacional. A reação da piazada acho que é a mais legal que tem. É, não tem como, né? Ver esse carro na rua e não... Esse Não carro olhar. é meu, do meu filho, né? Meu filho fala, o carro é meu, o Lancer é meu. Ele não deixa mais você vender. Meu filho tem um carro de tem uma idade de 5 anos, né? Aham. Vamos vender o carro, filho? Não, é meu. Eu tentei arrumar um carro pra ele aqui, mas não adianta, né? Ele deu o carrinho e quer ficar com o grande. Não se contentou só com a miniatura. Não, ele quer o grande. Sensacional. Aí, curtiu? Muito. Valeu demais, amigo. Opa, Caraca, aí. que honra poder gravar esse carro. Opa, fiz um Lancer, ó. Opa! Nossa, que sensacional. Depois vamos fazer uma entrevista com você, eu ver o que você achou do carro. aí, tua nota Opa, e com tal, tá? certeza. Dá o meu feedback. Dá feedback do carro, que a gente melhora e tal, né? Não, assim do jeito que tá, ele já tá incrível. A minha singela opinião, como entusiasta automotivo, como aspirante a jornalista automotivo, pra mim do jeito que tá, nossa, Tá excelente. já dá pra brincar muito. Mas confesso pra você aí, de dono de carro, virando dono de carro, tem que melhorar um pouco mais, sempre tem que melhorar um pouco mais. É aquele parafuso que falta, é aquela oxidação que você tem que fazer, aquele aperto que tem que dar. É o que a gente busca, né? Agora que o carro tá pronto, você tirou o carro da loja, você vai ter que fazer alguma coisa no carro. Sim. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa um like. Se aparecer pra vocês na primeira semana o botãozinho de hypar, já aperta, que vocês me ajudam muito a impulsionar esse vídeo aqui dentro do YouTube. Afinal, não é qualquer dia, né, que a gente consegue um carro desse para trazer para vocês uma relíquia sobre rodas, realmente um carro exclusivo, um carro único, talvez o único do Brasil. Eu desconheço, né, outros exemplares que tem aqui no Brasil. Comentem o que vocês acharam do carro, o que vocês querem ver de raridades. Como eu falei para uma galera que me acompanha aqui há mais tempo, eu tô há mais de 2 anos, né, aqui no YouTube, então contatos a gente vai fazendo, a gente consegue trazer uns carros legais aqui para vocês. Comentem, deixem nos comentários se vocês queriam dirigir um desses, o que vocês acharam ali da parte de impressões ao volante, que carro vocês querem ver aqui nessas matérias de review automotiva. Vídeo é uma playlist para vocês conhecerem o trabalho. Nos vemos em breve. Tamo junto, galerinha. Boa semana a todos.
tá, ó. Caraca. Firme, 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 firme. Ele tá todo duro pra pista, entendeu? Sim. É um carro que eu fiz pra pista.